Aí sim. Fechou, obrigado. Isso aqui é tudo de bom. Aí sim, ó. Brinde. Cara, sabe qual que é um dos melhores temas de filosofia? Tema liberdade. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que a gente tem liberdade? Essa é uma pergunta filosófica importante. Será que eu sou livre? Sou livre para escolher se eu quero um pastelzinho de queijo, de carne? Então, olha só que interessante. Primeira coisa, a gente não é tão livre quanto a gente pensa. Você quer ver um exemplo? A gente não pode fazer o que a gente quer. Por quê? Porque a sociedade, ela vai determinar um pouco quem nós somos. Né? Nós temos amarras. Essas amarras são da sociedade. A sociedade quer e nos coloca certas amarras. Esse é o primeiro ponto importante. Um outro ponto importante é o seguinte: eu não tenho liberdade de me movimentar. Eu tenho uma liberdade de ir daqui até ali, de ir até a esquina, de ir até o banheiro, mas será que eu posso me movimentar o tempo todo? Será que eu posso sair daqui, por exemplo, e andar para sempre? Não posso, porque eu sou limitado pelo meu corpo. O corpo me limita, né? Imagina, por exemplo, uma pessoa que está numa cadeira de roda. Imagina uma pessoa que está acamado, por exemplo, no hospital. Menos ainda. Uma pessoa dessa não tem liberdade de movimento. Então a liberdade de movimento, a impressão que eu tenho é que eu tenho liberdade de movimento, mas eu não tenho plena liberdade de movimento. Tem um filósofo inglês chamado John Locke. Ele dizia que a liberdade de movimento é tão importante, que deveria estar numa lei. E tá. Na Constituição, se você olhar a Constituição das pessoas, dos países, está escrito lá: o direito de ir e vir das pessoas, o direito de se movimentar. Então, o direito de liberdade de movimentar, né, é uma coisa que existe, mas nós não temos a liberdade total do movimento. Outra liberdade também que a gente costuma falar em filosofia é a tal da liberdade de pensamento. Será que é possível eu pensar o que eu quero? Ou eu penso sempre dentro das ideias, da minha história, dos valores que me cercam? Você, eu, todos nós somos feitos de história. A história que nos molda. Então nós somos presos a essa história, aos valores que nos fizeram. Então, eu não tenho a liberdade plena de pensar o que eu quero. Eu tenho a liberdade de pensar dentro dos moldes da minha vida. Por isso que a gente costuma falar o seguinte: em filosofia, é pensar fora da caixa. Eu tenho que pensar além daquilo que eu vivo. Essa é a primeira coisa importante. Então, ó, liberdade de movimento, liberdade de pensar. E a última, liberdade de querer. Será que eu quero ser livre? Será que eu desejo ser livre mesmo? Porque se eu desejo ser livre, aí eu tenho liberdade de pensar. Mas existem muitas pessoas que não querem a liberdade de pensar. Elas querem que alguém diga para elas como ela tem que pensar, como ela tem que viver. Então, a liberdade de movimento, a liberdade de pensamento, a liberdade de querer, tudo isso me limita. Então, quando a gente pergunta para uma pessoa: você é livre para você fazer o que quer? A primeira coisa que ela pergunta, a primeira coisa que ela fala, ela diz assim para você. Ela fala: olha, liberdade é fazer o que eu quero, a hora que eu quero, quando eu quiser. Fazer o que eu quero quando bem entender. Acontece que eu não tenho tanta liberdade assim, porque eu não posso me movimentar para sempre, porque eu tenho um corpo limitado. Eu não posso pensar fora da minha história, dos meus valores, porque eu já venho com esses valores desde sempre. E muitas vezes eu não quero também a liberdade de pensar diferente. Então talvez a gente não seja tão livre assim. Por isso que eu faço essa pergunta para você. Você é livre? Essa é uma questão importante. Pensa nisso. Saúde. Saúde. Saúde.